Não influencia. Ó, então ó, você tem pontos dessa circunferência, x² mais y² igual a 25. E você quer qual deles a soma da distância até 0,2, aliás, menos 2, 0 e 2, 0, a soma dessas duas distâncias, soma isso com isso, é mínima. Tá? Concordo? Que é isso? Então, olha o que eu fiz. Peguei um ponto, chamei de genérico. Então, isso é estudar crescimento ou aquele método do intervalo fechado e tudo mais. Só que são probleminhas que têm um certo contexto. Então, olha aqui. Qual que é esse? Tá. Ó, então, olha a fórmula da distância deste ponto genérico. Esse ponto está na circunferência, tá? Qual que é a distância desse ponto até menos 2, 0? Não, eu coloquei no 2, tudo bem. 2x menos 2, y menos 0, certo? Essa é a fórmula da distância até o ponto do xy, até o ponto 2, 0, tá? Lembram da fórmula da distância? Vocês devem estar vendo isso em álgebra linear o tempo todo. É a norma do vetor diferença, né? Então, e eu vou somar com a distância até menos 2, 0. Então vai ficar x menos menos 2, por isso que ficou x mais 2, y menos 0. Certo? Até aí tudo bem, gente? Para eu não ter que voltar, por que cheguei nessa fórmula? Tá? Então é a soma das duas distâncias. Não é a mesma coisa, gente, da raiz da soma, tá? Não é a mesma coisa. A soma não se comporta bem com raiz, tá? É o produto que você pode separar. A soma nunca. Então tem que ficar assim, tá? Agora olha só, gente. Aqui vem eu tenho duas variáveis, o x e o y. Normalmente, nesses problemas, no cálculo 2, a gente aprende a calcular máximo e mínimo de coisas com duas variáveis. Duas, três e dá para generalizar até para n variáveis. Porém, no cálculo 1, a gente só trabalha com funções de uma variável. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho x e tenho y, mas o x e o y são pontos da circunferência. Então, eles estão amarrados por esta equação, certo? Porque são pontos da circunferência. O enunciado diz isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o y em termos de x ou vice-versa. Olhando para a fórmula, como o y² está sozinho, é muito mais fácil eu pegar o y² e trocar por 25 menos x², certo? Muito mais fácil. Foi o que eu fiz. Eu peguei o y² e troquei por 25 menos x², tá? Por quê? Porque eles estão na circunferência, tá? Ó que legal. Abrindo, isso é continha, gente. Senta aí com o papel, vocês vão descobrir que é isso. Você vai abrir aqui o x², vai cancelar com o x², vai sumir um monte de coisa. Quando você abrir esse quadrado, né? E vai sobrar só isso, tá? Que é duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá vendo? Daqui. Aqui eu tenho o quadrado do segundo, que é 4, mas eu vou somar com 25, 29. Dá isso, tá? Pode confiar em mim, sente e faz a conta. Tá? Fica assim. Continha. Abri o quadrado e cancelei todo mundo. Que deu. E aí, eu tenho uma fórmula só para x, percebe? Eu tenho uma função só de x, d de x. Agora, olha só. Essa função, eu quero o quê? A soma ser máxima ou mínima? Já esqueci. É mínima. Eu quero a soma da distância. Obrigado. A soma das distâncias mínimas. Então, eu quero achar o mínimo desta função. Concordam, gente? Agora, olha só, uma coisa importante é você ver o domínio. Aonde esse x está variando? Por que é importante isso? Porque a gente viu logo na primeira aula de máximos e mínimos que se eu tiver um intervalo fechado,
Se eu tiver um intervalo fechado, eu posso optar pelo aquele método dos candidatos. Igualar a derivada a zero no interior, testar todo mundo que tem derivada a zero e os extremos, lembra? Que é testar todo mundo. Todo mundo que tem chance, você testa, porque você sabe que tem mínimo e você pode fazer isso. Ou você pode fazer por crescimento. Sempre você pode fazer por crescimento. Aquela coisa da derivada a zero, lembra, precisa ser um intervalo fechado, porque você até testava as pontas. Você precisa garantir que existe e testa todo mundo que tem chance. São dois métodos que a gente pode optar. Só que esse de testar, só quando é fechado, tá? A, B. Porque, lembra, Weierstrass garante a existência, aí você testa todo mundo que tem chance. Quem são os que têm chance? Os de derivada a zero no interior e os extremos sempre podem ser máximos, né? Mesmo não tendo derivada a zero. A gente já viu isso. Então, quando o intervalo é AB, você pode usar o método da derivada a zero, não esquecendo de testar as pontas. Quando o intervalo é aberto ou infinito, assim, aí é melhor você estudar o crescimento. Então eu vou fazer um de cada. Esse, como o intervalo é fechado, eu vou fazer pelo método da derivada a zero para lembrar. Tá? Então vamos lá. Derivo. Qual que é a derivada? É uma soma. Então a derivada da soma é a soma das derivadas. Vou derivar o primeiro. Como é que fica? É uma regra da cadeia, porque é uma raiz composta com um u. Com u de x. Então derivo a raiz, 1 sobre 2 raiz. Agora derivo o que está dentro da raiz. A derivada do que está dentro da raiz é menos 4. Certo? Lembra da cadeia aqui? Porque não é raiz de x. Se fosse só raiz de x, ficava assim. Mas é raiz de u de x, então tem que multiplicar pela derivada do de x. Esta é a regra da cadeia. Tá? Mesma coisa no outro. Derivo a raiz e multiplico pela derivada do que está dentro da raiz. Regra da cadeia também. Então, parece um 4 aqui. Tá? Cancelando esse 2 com esse 4, vai sobrar 2 aqui. Fica assim. Essa derivada, menos 2, ó, cancelou aqui, raiz embaixo, mais 2, raiz embaixo. Então, eu vou igualar a derivada igual a zero para achar candidato, tá? Não quer dizer que eles vão ser, lembra? Eles são só candidatos, são os caras que têm chance. Então, igualei a derivada a zero. Então, aí é fácil, né? Igualando a derivada a zero, já fiz meio direto, passando para lá, tá? Cancelando esse 2, tem esse menos, né? Que ao passar para lá fica positivo. Pessoal, isso é continha, tá? Uma continha você vai chegar... Opa, esqueci que isso igual a zero, né? Olha só. Isso igual a zero. Ah, não. Desculpa, igual tá ali. Eu já passei para lá. Perdão, gente. Ó, já passei para lá. Tá, então tá certinho. É, eu achei que fosse o menos aqui. Não, é um igual. Então, isso é igual a isso. Já passei para lá. Continha. Multiplica lá para cá, joga e tal. Tá isso. Agora, como é uma igualdade, eu levo ao quadrado, né? Fica isso. E aí eu vou obter esse 29 some com 29, é que eu estou conferindo junto, né? O 4 para lá, 8x igual a zero, então x igual a zero, certinho. X igual a zero. Então o que está dizendo? O x igual a zero é o único candidato no interior do intervalo menos 5, 5. Tá? Então ele é o único candidato no interior, é o x igual a zero que corresponde a esse ponto aqui. Tá? Esse é o cara que tem o x igual a zero. Pessoal, isso, a parte de igualar a derivada a zero, eu só simplesmente, ó, isso aqui igual a zero. O que, que eu fiz? Passa 1 para lá, fica positivo. Depois corto 2 e multiplica em cruz para ficar para cima. É só fazer a continha aqui. Se eu for fazer detalhe por detalhe da conta, a gente não vai conseguir fazer o exercício. Percebe? É isso. Ó, isso igualado a zero, joga para lá e tudo mais. Beleza? É conta. Aqui é a continha. Tá. Ó, temos um único candidato no interior. A distância dele, aí eu calculei na fórmula da distância aqui, ó, põe zero aqui. Vai dar 2 raiz de 29, certo? Porque zerou aqui, ó, gente. Zerou aqui, 2 raiz de 29. Pessoal, atenção agora. Eu posso afirmar que esse é o mínimo? Não, não posso afirmar.
ele é um candidato, ele é o único candidato no interior que pode ser o mínimo, tá? Mas ele poderia ser o máximo, poderia não ser nada também, poderia ser um ponto igual x ao cubo, que tem derivada a zero e não é nada, tá? Então, cuidado, esse é o único candidato no interior do intervalo menos 5, 5, né? Porque o x varia de menos 5, 5, certo? Ele é o único cara no interior do intervalo menos 5, 5 que pode ser o tal mínimo procurado, tá? Agora, olha só, tem que sempre testar. Para esse método de só derivada a zero, você tem que sempre testar os extremos também, porque os extremos sempre são candidatos. Então, d de 5, eu vou ter que calcular isso. Vai ser igual, né? Porque o que dá, colocando 5, aqui vai ser o do menos 5. Então, vai dar a mesma coisa, tá? Joga 5 aqui, ó. Joga 5 aqui. Vai dar 20, 29 menos 20, que é 9, tira a raiz, vira 3. E aqui, se você coloca 5, vai ficar 20 mais 29, que é 49, e a raiz é 7, tá? De novo, gente, é só conta, tá? É só conta. Mas eu botei, ó, uma raiz dá 9 e a outra raiz dá 49, o que está dentro, né? Então é 3 e 7, tá? Então é 10. Nas duas pontas, só vai trocar a ordem, um vai aparecer o 3 aqui e o outro ali, tá? Dá para perceber que é simétrico isso aqui, tá? Então fica assim, certo? Então aí você tem que comparar os pontos de derivada a zero com os pontos no extremo, tá? Quem é maior? 2 raiz de 29 ou 3 ou 10? Ou 10. Então, ó como eu consegui comparar, né? O 2 raiz de 29 claramente é maior que 2 raiz de 25, né? Porque 29 é maior que 25, raiz é crescente. E 2 raiz de 25 justamente é raiz de 10. É 10, né? Porque é raiz de 5. Aqui é 5 vezes 2, 10. Tá? Então, 2 raiz de 29 é maior que 10. Então, esse cara que você achou não é o mínimo, né? É o máximo. Percebe? Esse cara é o máximo das distâncias, da soma das distâncias. Não era o mínimo. Tá vendo? Você ia errar se esquecesse das pontas. Você tinha achado o máximo. Aí você colocava na resposta lá, pô, zero, pronto. Não é, né? Então, o mínimo é aqui, que acontece quando o x é 5 ou quando o x é menos 5. 5 menos 5. Tem 2, né? E aí automaticamente o y é zero, né? Porque está na circunferência, né? Quando o x é 5 é esse ponto aqui, que o y é zero. E quando o x é menos 5 é esse ponto, que o y é zero também. Certo? Calma. Mas por quê? O máximo da soma é o diâmetro? O máximo. Mas você está falando do máximo, a gente está pedindo um mínimo. Não estou entendendo o raciocínio. Porque aqui está faltando 2, mas aqui não vai dar o diâmetro, né? Não é nem verdade, porque aqui vai dar. Ah, não, aqui tem 3, aqui tem 3. Acabou dando, mas talvez dê para mostrar isso, mas eu não entendo como isso vai deixar. Tá, você vai conseguir saber que os máximos é na ponta. Mas enfim, você está vendo? Você está tentando fazer uma resolução para uma coisa específica. Nem sempre, nem sei se é verdade o que você falou, eu teria que fazer a conta. Mas é uma coisa específica. Eu estou tentando mostrar uma coisa que você vai aplicar em qualquer problema de otimização, tá? Sem depender de coisas específicas da natureza do problema. Claro, alguns lugares você pode ter um atalho, mas aqui está feito tudo na raça, né? E o 3 e o 7, gente, D de 5, ó. Joga aqui. Eu comentei, ó, joga aqui.
Exatamente o que o Álvaro disse, tá? Deixa eu pensar. Não sei, viu? Eu vou deixar esse vídeo como restrito, tá? Vou mandar um e-mail para todo mundo com o link. Tudo bem, gente? Essa parte eu acho bem legal. Então, o crescimento dá para fazer também. Você vai ter que estudar o sinal disso, né? Para estudar o sinal disso, sem problemas. Põe um maior. Não é uma função conhecida, é uma função complicada. Crescimento, pessoal, crescimento é isso. Quer crescimento? Sinal da derivada. Ponto. Não tem outra coisa para fazer. O problema é que às vezes estudar o sinal é muito mais fácil igualar a zero do que estudar sinal, né? Então, o método tem suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Por exemplo, se der para estudar o crescimento, eu acho melhor, porque você enxerga tudo sobre a função. Agora, para estudar o crescimento é um pouco mais difícil, porque você vai ter que estudar sinal da derivada. Então, mas tudo bem, ó, faz isso maior que zero, joga esse cara para lá, toma cuidado com a operação que você vai fazer, se não inverte. Algumas operações que você faz, multiplicar por -1, vai inverter, lembra? Mas estuda normalmente. Dá para fazer. Você vai chegar à conclusão que a função cresce daqui. Como que era? Aqui, o mínimo era na ponta, né? Então vai crescer e decrescer, né? Certo? Era isso, né? Esse é o máximo, tá? Você vai chegar que a função vai crescer e decrescer. Tá? Então é isso. Tudo bem? Então você pode. O outro eu vou fazer para o crescimento. Lembra que eu disse? Eu vou fazer um de cada tipo. Só que agora eu não sei se eu faço esse ou faço o primeiro que eu parei. Sim. Não. 10? 10 é o valor. Ah, não. Isso não. Gente, isso não é função. Esse zero não é o f de 5. Acho que foi isso que você disse. O 10 é o valor máximo. Você tem razão. O 10 é o valor. Mas o exercício ele pedia, ó, pontos, né? Quais os pontos da circunferência? Pontos da circunferência, então era o xy, tá? É só para eu dar a resposta de acordo com o que o cara pediu, tá bom? Como que eu faço mesmo aqui? Eu tenho que abaixar esse PDF para não aparecer ninguém. Pronto. Então, o ponto é o xy da circunferência, tá? Tanto que eu nem chamei o d de y para não confundir. Eu chamei de d, para não confundir com y, tá? O y para mim é o y da circunferência. Aqui, ó, esse cara. Tá bom? Vou fazer o primeiro, vai. É que o primeiro tem uma conta besta depois. O exercício é tranquilo, mas a conta é besta. Vamos ver se eu consigo fazer os dois. Tomara, né? Tenho mais uma hora? Não, mais 50 minutos. Estou na metade. Acho que eu consigo fazer mais dois. Então, olha só. Já vou fazer o 25. O 25 é o seguinte. Ele pede... Cadê que eu estou procurando 25? Está aqui. Um papel de filtro circular de raio A. Esse A é dado, tá? Um papel de filtro circular de raio A. Vou colocar a figura logo. A lista que vocês têm, a figura está coloridinha até. É que essa foi uma preliminar, mas é a mesma coisa. Deve ser transformado num filtro cônico cortando, desculpa. É que eu já estou ficando cego com esse negócio. Esse é outro problema do remoto, né? Olha tanto na tela que eu já estou ficando cego. Cônico cortando um setor circular e juntando as arestas CA e CB. Assim, ó. Então você tem um círculo de raio A, você vai cortar esse círculo, um setor circular. Tira, joga fora. E aí vai grudar o AC com AB, tá? E aí vai formar um conezinho conforme essa figura. Grudei. Dá para enxergar isso, gente? Você corta um setor,
gruda esse ponto com esse ponto, na verdade gruda todo esse segmento aqui com esse segmento, fica um conezinho, certo? O raio A é dado, é o círculo pré-definido lá. E aí ele pergunta o quê? Vamos lá. Encontre a razão entre o raio e a profundidade do filtro que tem a capacidade máxima. Tá? Então você quer um filtro que fique com volume máximo, para caber mais café lá dentro, mais pó de café. Então, você quer descobrir qual vai ser a razão entre o raio e a profundidade dessa altura que eu chamei de H, é que eu não coloquei de ponta cabeça. Você vai usar o filtro assim, claro, né? Ele quer saber a razão entre profundidade e esse raio. Só que eu deixei assim, tá? Não tem nada a ver. Certo? Para caber mais coisas dentro do seu filtro. Tudo bem? Então, pessoal, tudo bem com o problema? Eu quero achar a razão entre essa altura que eu vou formar, né? Porque dependendo do corte, vai dar uma altura e um raio. Se eu fizer um setor muito grande assim, né? Se eu cortar muito, o filtro vai ficar baixinho e com uma base grande, né? Se eu corto pouquinho, dá para enxergar isso? É um exercício de assim, imaginação, né? Se eu corto pouco, vai ficar alto e uma base pequenininha, né? E se eu corto muito, ele vai ficar baixinho, certo? Então vai depender aí do corte, né? Certo? Então tá. Então quem eu quero otimizar, gente? Eu não lembro se eu troquei para falar, mas enfim, vocês são melhores para isso. Esse volume, que é um cone. Isso que é importante. É o volume do cone, que depende do raio e depende da altura. Mas elas estão amarradas. Dependendo do corte, eu tenho um raio e tenho uma altura. Elas estão amarradas como? De novo, esse volume depende de duas variáveis que, na verdade, você pode escrever em termos de uma. Porque qual é a relação entre a altura e o raio? Um Pitágoras aqui, né? Esse A lembra que é dado. É o círculo, é o raio do círculo, tá? Esse A é dado. Então eu posso usar um Pitágoras aqui, ó, para relacionar o raio com a altura, para eu deixar de ter duas variáveis, para eu ter uma só. Então, o que é melhor tirar aqui? É melhor tirar o raio em termos de H ou vice-versa? Como o raio está ao quadrado e aqui está ao quadrado, eu vou me livrar desse raio, porque já está pronto. Ó. É só jogar o H para lá, eu já tenho o raio ao quadrado. Se eu for tirar o H, vai aparecer uma raiz. Não é legal derivar raiz, vocês viram. Então, isso quando tem derivada, lembra? Às vezes a raiz não tem derivada no ponto zero e tudo mais. Então eu vou tirar o raio, para não aparecer raiz. Tirar já pronto o raio ao quadrado. Tá? Então como é que fica? No lugar do raio ao quadrado, eu ponho a diferença da geratriz, né? Isso chama geratriz, e menos o h ao quadrado, tá? É o Pitágoras aqui. Então eu tenho uma função de cúbica para estudar o sinal. Olha só. A ao quadrado, que é dado, h e h ao cubo. Certo? Agora, importante. Qual o domínio disso aí? Para onde o h pode variar? O h pode variar desde zero, mas não pode ser zero, senão não tem filtro, eu não cortei nada. Desde perto de zero, você pode ter um filtro bem baixinho, assim, com H bem indo para zero, tá? Mais positivo, né? Exatamente. E no máximo que você vai ter, vai ser o H igual ao raio, que significa perto do raio, né? Perto do raio,
que significa que você fez um corte, né, bem pequenininho. Então, como o Leonardo disse, esse é o intervalo, a rigor, esse é o intervalo de variação do H, tá? Não dá para ter uma altura maior que o raio, gente. É só imaginar como é que você vai ter uma altura maior que o raio. O raio da circunferência, tá? Esse A, tá? Desculpa. Melhor falar. Não dá para ter uma altura maior que A, né? Calma que eu nem cheguei aí ainda. Eu não derivei ainda. Vou derivar daqui a pouquinho. Vamos por partes, aí eu explico. Certo, gente? Então, olha só, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. A rigor é um intervalo aberto. Eu não teria como comparar as pontas, tá? Dá para adaptar, dá para adaptar, mas é um intervalo aberto. Então aqui eu vou fazer por crescimento, é melhor indicado. Eu poderia fazer assim, só para efeito de cálculo, eu poderia fechar. E aí trabalhar nesse intervalo fechado, mas sabendo que não vai poder assumir a ponta. Só para efeito de conta, mas vamos fazer por crescimento que é melhor, tá? Então, como o intervalo é aberto, eu nem garanto que tenha máximo. Porque o Weiser garantia que tem máximo quando era intervalo fechado. Do jeito que está, nem dá para garantir a existência do máximo. Porque senão não tem um filtro, eu vou ter só um círculo, né? Por exemplo. Eu não vou formar um cone, certo? Se eu deixar ó, se eu deixar o R, por exemplo, o H, né? Se eu deixar o R, o H CA, eu vou ter um raio zero, eu vou ter uma coisa compridinha assim. E o contrário também, eu vou ter uma coisa deitadona. Então por isso que não a rigor as pontas não me interessam, tá? Mas como eu disse, para efeito de cálculo, você pode considerar as pontas e trabalhar no fechado só para efeito de cálculo. Mas nesse começo vamos fazer certinho, vamos fazer com crescimento, que é o mais indicado aqui para a gente enxergar melhor. Então, como que eu estudo crescimento? Saiu apagado linha aqui, mas aqui é um linha, tá? V'. Então, eu vou derivar aqui. O π sobre 3 é constante. Por que eu não tombei o A? O A não é variável. Eu estou derivando em H. É uma V de H, tá? Pode trocar o H por X? Pode, mas para quê? Trabalha com H como se H fosse a variável, tá? O A é dado, o A é constante, ele não é variável. Por que eu vou tombar o A? A gente tomba o X, lembra? O X, que nesse meu caso eu estou chamando todo mundo de H. Na física chamam de T, não é isso? O que você tomba. O A é constante, então não vou tombar, ele é um número. Sei lá, o raio foi dado, sei lá, 5. Então aqui é 25. Então, qual a derivada de 25H? 25, tá? Não é para tombar constante, você tomba variável. Então a derivada de A ao quadrado H em relação a H é A ao quadrado. A derivada de menos H ao cubo tomba e subtrai 1, menos 3H ao quadrado. Certo? Então, esta é a derivada. Tá? Vamos estudar o sinal. Tranquilo estudar o sinal disso, porque é uma função de grau 2. A gente sabe estudar sinal de função de grau 2, certo? Então, pensa que o H é a variável, isso é constante. Então, isso aqui é uma parábola, o H é a variável, tá, gente? É que cada contexto aparece uma letra natural, né? Aqui o natural é você chamar a altura de H, é o que aparece, né? Então, não vou ficar trocando tudo para X, que é um trabalho desnecessário. É bom a gente se acostumar com as outras letras também, né? Não vai mudar em nada, só você se situar, né, qual que é a variável que você está trabalhando. Então, ó, isso aqui é constante, positiva, não afeta o sinal. Esse. Uma constante positiva. O π é positivo, o 3 é positivo, então aqui é constante positiva, não afeta o sinal. Quem vai afetar o sinal é esse cara, que é uma parábola. Como o coeficiente de grau 2 é negativo, essa coisa é uma parábola com concavidade para baixo. Certo? Quais são as raízes dessa parábola?
Você igualando a zero, você vai obter que as raízes da parábola são a sobre raiz de 3 e menos a sobre raiz de 3. Certo? Mais ou menos isso. Tá? Ó, jogo o a, jogo 3 e tira a raiz, fica assim. Como o a está quadrado, fica a, que é positivo, não precisa de módulo, é um raio, é o raio do filtro, e esse raiz de 3. Então, claro, no meu contexto, o meu h começa aberto no zero. Esses caras não me interessam para o meu problema concreto. Tá? Então, eu lembro que meu domínio começa aberto no zero. Então, por isso que fica assim, ó a parábola que eu redesenhei aqui, tá? Simétrica, mas me interessa o sinal apenas a partir do zero por causa do meu contexto, tá? Eu não vou ter uma altura negativa. Então, a minha derivada, o v', vai ser positivo de 0 até a raiz de 3 e vai ser negativo a partir de a raiz de 3. Certo, gente? Porque é o sinal da parábola aqui, ó. Tá? É assim que se estuda sinal de grau 2, tá? Não é passando para lá. Porque, como é grau ímpar, né? Vai ter um problema com os negativos que viram positivo, né? O grau par, desculpa, como é grau par, então é assim que você resolve. Então, olha só. Você percebe onde a derivada é positiva, a função cresce. Onde a derivada é negativa, a função decresce. Então, pelo crescimento, você percebe claramente que esse a raiz de 3 é máximo absoluto. Certo? É máximo absoluto. Então, que é a altura, né? Então é essa altura que você tem que cortar, né? Tem que ficar com essa altura para você ter um volume máximo. É a mesma coisa do π lá, do IAπ, lembra? Que alguém tinha perguntado por que é absoluto. Por causa disso, ó, cresce, a função, né? Cresce e depois decresce, tá? Então aqui é o máximo absoluto, tá? Eu montei a parábola, sim. Como é que você estuda o sinal de uma inequação de grau 2? A gente vai tinha na lista zero e vai aparecer direto isso, hein? É bom dar uma olhada nas coisas, sei lá, acho que de ensino médio. É assim, qualquer equação de grau 2 você estuda assim. Você sabe que é uma parábola, acha os zeros dela e aí olha para a concavidade. Se o cara que tiver com x quadrado é positivo, a concavidade é assim. Então vai ser negativo, positivo e positivo. Negativo entre as duas raízes e positivo nas pontas. E vice-versa, se o cara tiver com x ao cubo for negativo, a concavidade é para baixo, que é o nosso caso. Então, entre as raízes é positivo e para lá das raízes é negativo. É assim que você estuda o sinal de qualquer coisa de segundo grau, só tem esse jeito. Claro, se for simplificado, esse é o método geral, funciona para qualquer inequação de segundo grau, tá? Vai aparecer direto isso, viu? Essa parte, o que a gente vai fazer é calcular a inequação, porque a gente quer o sinal da derivada. Então vai ser isso. Aí que vocês vão ver para que serve aquelas coisas do ensino médio de calcule inequação. Tinha inequação logarítmica, inequação de segundo grau, inequação de primeiro grau. Né? Lembra que no primeiro grau você não fazia uma reta, positiva, negativa. Isso vai aparecer direto. Por causa do assunto, né? É crescimento. Bom, pessoal, ó, vamos lá. Achamos a altura máxima, o ponto que torna o volume máximo. Concorda com isso, gente? Isso é o mais importante. É esse cara. Só que agora é só questão de dar a resposta do jeito que ele pediu. Ele pediu a razão entre. Deixa eu ver o que ele pediu. Você lembra que era a razão? Só que eu lembro de qual? A razão entre o raio do cone e a profundidade, que é o que eu chamei de H, que é a altura, né? E o raio. Então eu vou achar o raio agora. Porque eu achei a H máxima, né? O H, ó. O H máximo. Achei o H máximo. Então, que torna, né? O H que torna o volume máximo. Agora é só substituir na relação que tem entre o A. Ó,
lembram dessa relação? É só substituir esse h aqui que você vai achar o raio correspondente, tá? Então eu vou jogar aqui ao quadrado, porque está ao quadrado, né? Ao quadrado sobre 3, ó. Essa é a altura que torna o volume máximo. Então o raio que vai tornar máximo, ó. Lembra que substituiu h, vai dar 2/3 raiz de 2/3 ao quadrado, tá continha daquela relação do raio com a altura. Então você vai chegar à conclusão que o raio que torna o volume máximo é esse. É só para dar resposta do jeito que ele pediu. Se ele pedisse qual é a altura, já estava feito. Já achamos. Ele pediu a razão, então aí eu fiz aqui. E agora você divide. Ele pediu a razão entre o raio e a altura, divide um pelo outro, ó. Vai dar raiz de 2. Tá? Vai dar raiz de 2. Então a relação entre o raio, quer dizer, o raio ele tem que ser raiz de 2 vezes a altura. É isso que está dizendo. Para você ter um volume máximo. Mas não deu equilátero, né? Mas 2 vezes o raio vai dar outra coisa, né? É porque. Mas assim, o cone em relação ao quê? Se eu formar. O seu problema de ser volume máximo é meio diferente, né? Você está dizendo que. Mas eu não estou entendendo. Eu acho que você está. Eu vou deixando aqui no estudo da parábola. O que você está se referindo, né? Como seria? Se você fixa uma. Eu não sei. Não sei qual. Esse é diferente, né? Você vai fazer um corte, tá? Eu não sei. Às vezes eu percebo que vocês estão querendo procurar coisas específicas, mas imagina, vai aparecer uma coisa assim, um problema de engenharia que você nunca viu. Como é que você vai resolver? A ideia é você ter uma técnica que funcione para qualquer problema, não no caso específico do. Então é isso que a gente está tentando mostrar, não milhares de casos particulares para você decorar milhares de casos particulares e torcer que apareça um igual para você aplicar. Não, isso aqui serve para tudo. Basta saber derivar e estudar sinal da derivada só. Você consegue achar o máximo de tudo, né? Certo? Essa que é a intenção. Pessoal, tudo bem? Bom, quem perguntou da derivada, seguimos ou não? O PDF está lá, tá? Se você quiser pegar, o PDF já está no Drive. Eu acho. Sim, acho que eu pus ontem de noite. Pessoal, tudo bem com isso? Esse foi o que eu fiz. Sim, é a derivada de um polinômio. Ah, é aquilo que a gente fez já no outro. E eu comentei, gente, isso aqui é uma constante positiva. Ela não afeta o sinal, exatamente o que o Guilherme disse. Não afeta o sinal. A derivada tem a constante, tem a constante. Só que para estudar o sinal da derivada, pode ver que eu não coloquei, eu só coloquei o sinal, tá vendo? Para estudar o sinal da derivada, eu não preciso carregar esse cara positivo. Então vamos ter certeza. Olha só. Concorda que π sobre 3 não afeta o sinal?
Sim, daria na mesma e você teria um trabalho de ficar carregando esse π sobre 3 para sempre. Ele não afeta o sinal, tá? O que não afeta o sinal, você não precisa estudar o sinal dele, tá? Eu cheguei, talvez eu comentei muito rápido. Eu falei, ó, isso aqui é uma constante positiva, não vai afetar no sinal. Então, o sinal é o sinal deste. Então, vamos estudar o sinal desse. Aí que eu fiz, tá? Mas talvez eu falei muito rápido, tá? Vamos fazer outro, então? Será que dá tempo? 30 minutos dá, né? 19. Eu tentei colocar em ordem de dificuldade. Se bem que agora eu lembrei por que esse cara, o do Cone é um pouco difícil de, porque às vezes a gente embaralha o raio do original do círculo com o raio do cone, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por isso que ele está lá para trás, eu acho. Mas a conta é muito simples, né? 19, vamos ver qual é. O 19, cadê? Ah, o 19 também ele é chato porque são dois problemas em um. Será que eu consigo fazer? Em termos de tempo? Ó, ele pega dentre todos os cilindros circulares inscritos numa esfera de raio 1, seja H1 a altura daquele que tem volume máximo e H2 a altura daquele que tem superfície lateral máxima. São dois cilindros, tá? Um que tem, o H1 é o que tem altura máxima, não, eu já me embananei, volume máximo, e o H2 é a altura do que tem superfície lateral máxima. E aí ele pede H1 sobre H2, tá? É... Tá. Na verdade, é porque é um teste. Ele pediu a razão para colocar no mesmo teste e tal. Mas na verdade vamos achar o H1 que torna máximo e o H2 que torna máxima a área lateral e dividir, tá? Na verdade são dois problemas em um, tá? Dois problemas em um. Então, ó, vamos voltar aqui. É... Então é o seguinte, vou começar com volume, tá? Eu tentei desenhar com compasso, até ficou horrível, mas enfim. Será que ele reconhece um arco? Não, né? É que aqui já é problema do scanner. Então é o seguinte, vou começar. Em todos os casos, ele tá inscrito na esfera de raio 1. Então, olha, o que é inscrito? Né? Ele vai grudar na esfera. Você poderia ter assim, se você diminui essa altura y, você vai ter um cilindro mais gordinho, sei lá, assim. Finge que é um cilindro, né? Então depende. Você pode inscrever de várias formas. Aí ele pergunta qual desses vai ter volume máximo e qual desses vai ter volume área lateral máxima, tá? No fundo é isso. São dois distintos. Dois problemas têm nada a ver um com o outro. Então, vamos começar com o volume. Qual que é o volume de um cilindro? Eu chamei de Rão o raio do cilindro. Chamei de Y metade da altura só. Por quê? Se eu chamasse de Y tudo, na hora de eu relacionar o R com Y, eu vou ter que colocar y sobre 2, vai aparecer fração. Então eu achei melhor contar o y só metade. E na verdade a altura total do cilindro vai ser 2y, tá? Questão de gosto, gente. Não tem um único jeito de você matematizar. Poderia chamar de y tudo, mas aqui eu vou ter que usar y sobre 2 na hora do Pitágoras, tá? Porque eu vou relacionar de novo o r com y para ter uma variável só. Tá bom? Então, ó, o R e o Y estão relacionados por Pitágoras, certo? E esse 1 é o raio do círculo que é dado, tá? Ele deu.
que a metade... Mas não se encontra? Como assim? Se encontra com raio? Aqui é o centro, né? Aqui é o centro da esfera. Tem que ser simétrico, né? Porque está tangenciando, ele tem que grudar aqui, ó. Então, como a esfera é simétrica, o que está para cima está para baixo, né? E está tangenciando, tem que encostar aqui, que tem que encostar aqui. Tá? Então, por isso, pela simetria da esfera, fica metade. Acho que foi isso, né, que você perguntou. Tá? Bom, então, então aqui é o raio da circunferência 1, que é dado, y quadrado, r quadrado, certo? Então, tá. Por quê eu estou relacionando os dois? Porque, de novo, eu tenho duas variáveis. Esse r muda. Lembra daquele outro desenho que eu fiz gordão? O cilindro mais gordinho? Então, o y é pequeno e o r grande. Eles variam, tá? Os dois. Muda de acordo com o cilindro que eu colocar aqui. E eles se relacionam por isso. Então, eu tenho duas variáveis, mas elas estão relacionadas. Então, como é que é o volume? O volume é πr ao quadrado, porque é a área da base, vezes a altura, mas a altura do jeito que eu matematizei, a altura é 2y. Tá? Certo? Agora, esse r ao quadrado, eu vou transformar tudo em y, porque é mais fácil, porque está ao quadrado para não aparecer raiz. Então, vai ficar 1 menos y quadrado, o r ao quadrado. Até aí tudo bem? E o 2, esse 2 daqui, eu botei aqui para frente, só porque é constante. Fica assim, certo? Tudo bem, gente? Percebe? É a mesma coisa. Não, é só você matematizar o problema, que é o que vocês... Lembra que eu pedi para ver aquele vídeo de taxa de variação? Já era lá, era a mesma coisa. Troca uma variável por outra e tudo mais. Então, conseguimos escrever tudo em y. Isso é importante. Uma variável só porque a gente está no cálculo 1. No cálculo 2, a gente aprende a trabalhar com duas. Mas estamos no 1. Então, v de y vai ficar 2π. Eu vou distribuir para ficar mais fácil de derivar, para não ter que usar produto. Y menos y ao cubo. E qual que é o intervalo de variação do y? Lembra que o y é metade da altura. Então, essa altura pode ficar bem perto de zero, que significa um cone, um cilindro bem achatadinho, assim. Essa altura pode ficar bem perto de zero e pode ficar bem perto de 1, que é o máximo, né? Que essa altura pode ter bem pertinho de 1, né? Fazendo um cone assim e fininho, né? Então, por isso que eu coloquei o intervalo de y assim, ó, aberto, porque senão não forma o cilindro, né? Se eu chego no 1, se o y for 1, significa que não é mais um cilindro, é um segmento, né, fininho. E se o y chega perto de zero, significa que vai ser um círculo, né? Achatado, né? Vai ficar um cilindro achatado, que na verdade é um círculo. Que também não me interessa. Então, a rigor, o y varia de 0 até 1, aberto. Tá? Tudo bem aí, gente? Então, de novo, eu vou estudar o sinal, estudar o crescimento. Tá? Vou estudar o crescimento. Então, olha só. Vou derivar a constante, sai da derivada, né? Não preciso derivar, fica aqui, porque é kf, né? Então, como é que fica a derivada? Pensa que aqui é k, constante, vezes f. Então, a derivada é k, f'. Vou derivar só isso. Então, vai ficar 1 menos 3y2. 1 menos 3y2. Tá? De novo, ó, de novo uma parábola para estudar sinal. Tá? De novo uma parábola para estudar sinal. Como é que a gente estuda o sinal da parábola? De novo a concavidade é para baixo, porque é uma parábola com coeficiente do x² negativo. Então, como é que você faz? Acha a raiz. Aqui eu coloquei ovelhinha, eu não coloquei o mais ou menos, porque no nosso contexto não serve, mas para a parábola, eu não devia nem ter, eu devia ter feito da parábola só. O da parábola, ó, cresce
Desculpa, gente, já está aqui, ó. Parábola com cavidade para baixo. Aqui tem aquela raiz menos, né? Então a parábola ficaria assim, tá? É que como já é o segundo, eu não escrevi tanto. É que aqui esse pedaço não interessa. Então é uma parábola que está assim, ó. Eu coloquei até pontilhado, percebe? Só a parte que interessa da parábola. Aqui é positivo e aqui é negativo, tá? Porque a concavidade é para baixo. Eu fiz direto porque já é o segundo, tá? Então a função vai crescer e decrescer até o 1 sobre raiz de 3, que é onde ela é zero. A derivada, né? O v, o v'inho. Tá? Então fica assim. O H1, ele está dizendo que é a altura que tem volume máximo. Então, esse aqui é o y máximo. O y máximo é 1 sobre raiz de 3. Concorda? O y que torna o volume máximo. Ó, volume cresce e decresce. Então, aqui é o y que torna o volume máximo. Precisa de Bhaskara? Esse dá para isolar. Não precisa de Bhaskara, né? Se quiser por Bhaskara, à vontade, mas o B é zero. Não precisa, tá? Então, ó, cresce e decresce, esse é o máximo. Tá. É que eu me perdi aqui, eu estava falando do máximo. Tá, lembrei o que eu estava falando. Então, o H1 é máximo no dobro, né? Lembra que o H, a altura que o cara, a pergunta é, H1 é a altura do cilindro todo, tá? Eu usei o Y, que é metade da altura, para ficar mais fácil a conta aqui, tá? Mas a resposta, o H1 é todo. Então, vai ser o dobro. Então, 2 raiz de 3, tá? Daqui. Tá no papel aí, ó. Então tá. Pessoal, resolver. Tá, na próxima eu coloco toda a resolução de equação do segundo grau. É que eu achei que não precisasse, sinceramente, porque resolver a equação do segundo grau eu achei que não precisasse. Então eu quis ganhar um pouquinho de tempo para fazer a parte do cálculo. Mas na próxima eu coloco tudo, fiquem tranquilos. Enfim, tá aqui. De novo me perdi, H1, tá. Que é o dobro. Tá? Tudo bem, gente? H1 é o dobro. Agora vamos para o segundo problema, porque eu tenho só 15 minutos, estou um pouco preocupado. Área lateral. Ele também pergunta o H2, que torna a área lateral máxima, tá? Então vamos à área lateral, H2. Tá aqui. Então a área lateral, ó, vamos ver. Eu vou continuar chamando de Y, tá? Só no final que eu vou chamar de H2 o máximo, tá? Então a área lateral agora como é que é? Ele quer a lateral só, não vale a tampa, as tampas. Então a área lateral de um cilindro é o comprimento, né? 2πr, mais esse errão aqui, 2π errão, né? Vezes a altura, que é 2y também. Concorda, gente? Área lateral do cilindro, comprimento vezes altura, né? Porque é um retângulo. Você desenrola e faz um retângulo. Aqui é 2πr e aqui é o 2y, tá? Eu devia ter colocado aqui. Então, ó, 2πr, 2y. Certo? De novo, aqui, ó, eu não tenho moleza. Aqui os dois estão à primeira. Vai aparecer a raiz tanto se eu tirar um quanto se eu tirar o outro. Por causa dessa mesma relação. Concordam, gente? Vamos para não ter que voltar. Concordam que na hora de tirar a relação, vai aparecer raiz nos dois casos. Beleza. Então aí não tem jeito. Não consegui me livrar da raiz, vamos ter que encarar a raiz. Então tá. O R, esse 2 eu coloquei aqui.
eu tirei o R, tá? Olha o R aqui. 1 menos 2 raiz de y. Tá? Esse vai ficar difícil derivar. E o y, aquele mesmo intervalo. Então, olha só. Acho que eu vou passar um pouquinho. Então, ó, o 4π eu tirei. Olha como é difícil derivar esse. Eu vou ter que usar um produto aqui e uma raiz. Os da FUVEST normalmente são bem difíceis, né? Então, olha, como é que eu derivo um produto? Derivo o primeiro, que é a raiz, regra da cadeia para derivar o que está dentro da raiz. Mantenho o segundo. Mais mantenho o primeiro, derivo o segundo. Que é y. Estou derivando em y, tá? O y é a variável agora. Quem quiser trocar para x, troque, mas não aconselho. É bom se acostumar com qualquer letra, porque em determinado problema vai usar determinada letra. Pessoal, tudo bem com a derivação? É regra do produto, mas na hora de derivar a raiz eu tenho que usar a cadeia. Já apareceu hoje naquele do círculo, lembra? Então aí, o que eu fiz? Tirei o mínimo. Esse 2 vai embora com esse 2. Fica um y². Eu fiz direto, tá, gente? Senta e faz a continha. Na hora que você tirar o mínimo, vai aparecer raiz vezes a raiz. Lembra? Divide por 1 e multiplica para o de cima. Aí vai aparecer raiz vezes raiz, que é a raiz ao quadrado. Então vai sumir a raiz, ó. Fica 1 menos y2. Tá vendo? Na hora que eu tirei o mínimo, por isso que sumiu a raiz de cima. Porque eu vou multiplicar raiz por raiz. E aqui eu mantenho menos y, né? Porque o 2 eu cortei com o de baixo. E aqui eu mantenho menos y². Está aqui. Só tirei mínimo, gente. Só tirei mínimo. E aqui, o que vai acontecer? Eu vou juntar esse menos y² com esse menos y². Vai ficar aqui. Menos 2, certinho. Tá, certinho. Tá? Beleza? Então, ó, a derivada foi difícil, mas estudar o sinal. Por que eu tirei mínimo, gente? Eu tirei mínimo porque lembra que eu falei, fatorado é melhor para você estudar o sinal. Como produto, como quociente é melhor, porque você faz regrinha de sinal. Mas nesse nem vai precisar, porque ó, isso é positivo, não afeta o sinal. Isso é positivo, porque é a raiz. Lembra que esse sim, isso aqui era uma distância, era o raio. Né? É a raiz positiva sempre aqui. Então, esse cara é positivo e esse cara é positivo. Eles não afetam o sinal. Por isso, eu não preciso, eu posso ignorá-los para estudar o sinal. A derivada, eles têm. A derivada é isso, tem tudo. Mas para estudar o sinal, eu não preciso estudar o sinal disso. Eles já são positivos, eles não afetam o sinal. Eles vão manter o sinal desse. É esse que eu tenho que estudar o sinal, é desse. Tá? Bom, de novo, olha só. Parábola com cavidade para baixo, porque é negativo, ó. Eu não achei necessário, mas vou colocar agora então. Como que eu acho a raiz? Não precisa de báscaras. A raiz você joga para lá o 2y, tira mais ou menos meio. Vai dar raiz de. E aí, raiz de meio. Então vai ficar. A parábola inteira ela é assim. Aqui eu tenho 1 sobre raiz de 2, igualando a zero. Aqui eu tenho menos 1 sobre raiz de 2. Aqui é positivo. Isso é a parábola toda, tá? E aqui é negativo, tá? Para cá é negativo. E aqui eu tenho zero. O valor zero, né? Então, ó, não me interessa pelo intervalo, só me interessa de 0 até 1, pelo contexto. Pelo contexto. A parábola toda está aqui, mas pelo contexto só me interessa de 0 até 1. Então, por isso que eu desenhei de 0, o 1 vai estar por aqui, né? Porque o raiz de 2 é maior que 1, então isso aqui é menor que 1. 1 vai estar por aqui. Então, me interessa só esse pedaço da parábola, ó. O 0 que vem ser positivo, e depois no 1 sobre raiz de 2 ele vai começar a ficar negativo, tá? Pessoal, tudo bem com o estudo da parábola? 3 vezes aconteceu a mesma coisa, né? 3 vezes. Cresce e decresce aqui. Então você vê claramente que esse 1 sobre raiz de 2, que é o y, né?
y igual a 1 sobre raiz de 2 é o ponto de máximo absoluto, porque cresce até ele e depois decresce a partir dele e não volta mais a crescer ou decrescer. Só vai diminuindo. Tipo, crescer e decrescer, coisa assim. Vai só diminuindo. Então, esse é o máximo. Tá? Só que a altura é o dobro. Lembra que a altura é o dobro. O meu y é só metade para ficar fácil essa conta aqui. Então, a altura que ele chamou de y2 é 2 sobre raiz de 2. Percebe? São dois exercícios independentes. Um para achar a área lateral máxima e outro para achar o volume máximo. Só que como era um teste, o cara te cobrou... esses testes da FUVEST são os mais difíceis mesmo. Ele te cobrou dois exercícios num único teste. Se você errasse qualquer um deles, você já errava o exercício. Então, tá, nós não erramos. Então, ele pede a razão de H1 com H2. Ó. O H1 está aqui. Para eu dividir por H2, eu multipliquei pelo inverso dele, tá? Dividir é multiplicar pelo inverso, pelo segundo invertido, né? O segundo é 2 sobre raiz, então eu coloquei raiz sobre 2. Tá? Para os da FUVEST você tem que estar bem preparado mesmo. Você tem que saber tudo para poder resolver. Eles são os mais difíceis. É transferência interna, né? Deixa eu ver. Eu acho que é para transferência entre a USP. Não, acho que aqui também vale para vaga de fora, viu? Vale para vaga de fora, eu acho. É para qualquer. Ah, não, acho que tem transferência externa, tem externa. Eu não entendo, viu, sinceramente, mas eu acho que esse é para dentro da USP mesmo. Para fazer uma. Dizem, né, não sei, não faço a menor ideia, mas eu sempre ouvi os alunos dizerem: se você quer transferência, faz FUVEST de novo, porque a transferência interna é muito difícil. É o que eu ouço, não sei, não sei. Então, ó, multiplica o primeiro pelo segundo invertido, porque ele quer a divisão. Aí vai cortar esse 2 com esse 2, fica 2 raiz de 3, tá? Pronto, tá aí. Essa é a razão entre as alturas de maior volume para o de maior área lateral, ambos inscritos naquele mesmo circunferência, naquela mesma esfera de raio 1, certo? Esse é difícil mesmo, tá? Não, eu acho que não. Se for uma assim, é algo dissertativo, né? Valendo. Não, eu acho que não chega nisso. Mas um desses, por exemplo, sozinho pode. Um desses. Calma, vocês viram agora, gente. Vocês vão treinar, vocês vão fazer muito exercício disso, né? E vocês vão ver que não vai ficar fácil assim, mas claro que agora é mais difícil que a gente está começando, né? Certo? Tem um monte aqui que eu fiz, claro que não vai dar tempo. Mas eu já vou deixar esse monte lá em cima, já está lá em cima no, no Drive. Eu vou deixar, se vocês quiserem, já pode ir tentando. Comecem por esses que você já tem o gabarito. Ó, eu fiz o 16 também. Fiz o 15 eu gosto. E fiz o 18. O 18 é o mais difícil de todos, tá? O 18 é o mais difícil de todos, mas eu fiz. Tá? Então tem um monte. Então se vocês quiserem ir treinando os que eu fiz aqui, para vocês já terem um gabarito, fiquem à vontade, já está no Drive, tá? Então, mas assim, sempre a mesma história. Monta o probleminha, calcula a derivada, estuda crescimento. Se for intervalo fechado, estuda as pontas, igual a... Então, é essa mesma rotina. Só que, claro, alguns exercícios, a montagem é complicada mesmo, né? Sim, eu acabei agora. Pausar primeiro.